Primeira dica é o seguinte. Esse paciente que eu vou mostrar para vocês é um paciente que ele tem um canino localizado por palatino. Ele não tem um canino impactado, tá? O canino está irrompido, mas ele se encontra atrás do incisivo lateral. A gente fica pensando, qual que é a mecânica mais simples para tracionar um canino? Lembra que eu falei para vocês, já nas outras lives, é que quando você tem um canino, o canino é que guia todos os outros dentes, tá? Então, dentro desse caso, eu vou dar duas dicas para vocês como vocês podem tracionar um canino, tá, que esteja impactado ou irrompido e por palatino, para você trazer ele para a posição. Mas você vai falar, mas é simples, é só passar o arco. Depende muito da posição, tá? Porque quanto mais palatino tiver esse dente, maior a tendência de você atreziar o arco se você tentar inserir ele diretamente no arco. Então, existem alguns macetes que a gente possa fazer para poder tracionar esse canino para a posição. Então, vamos lá. Vou começar a mostrar já o primeiro caso aqui. Esse paciente, ó. É esse paciente, tá vendo? Ele tem um diastema anterior, tá? Tem uma classe 1 de um lado. E o problema tá aqui, ó. Tá vendo? O canino, ele tá por palatino. E eu quero tracionar ele para o vestibular. Vamos ver a oclusal dele. Onde está o canino? Percebe que ele está atrás do incisivo lateral? Que fica até difícil de nós inserirmos qualquer acessório, tá? Nessa região aqui, ó. Fica difícil de colocar até um acessório. Porque ó, aqui ó, ele está encostado no lateral. E eu quero trazer ele para cá. Só que assim, se eu colar ele aqui, eu giro. Se eu colar aqui, eu quase não tenho distância para tracionar. Então eu tenho que pensar em colar aqui. Agora, eu tenho que tentar colar o mais para mesial possível, para que eu possa já girar e trazer para a posição. Agora você fala, como que eu colo aqui? Como que eu vou fazer esse tracionamento? Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Então vocês viram que tem um canino que está por palatino e eu quero fazer o tracionamento. Como que eu vou fazer esse tracionamento? Existem algumas formas, tá? Eu posso tracionar ele no arco? Posso, tá? Mas vai demorar muito para você tracionar. Então existem meios mais simples, tá? São mais fáceis de você fazer esse tracionamento. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro ponto. Eu faço a colagem do aparelho, ó. Colei o superior, estão vendo, ó? Colado superior. Ó, todinho superior. E aqui desse lado também, ó. Percebam que eu fiz um levante de mordida, tá? Por isso que ele está desocluído, ó. Tá todo desocluído. Se a gente pegar a anterior, vocês vão ver que ó, tá bem oclusão em classe 1, ó, classe 1. E depois que eu faço o levante, ó, ele fica com uma mordida praticamente em topo, um levante de mordida. E aqui, ó, eu tô apoiando, tá, o canino. Olha lá, o canino tá apoiado no dispositivo. Por que eu fiz o levante? Para que eu possa fazer o tracionamento. Então, olha a mecânica que eu fiz, ó. Levante no molar, levante no molar. Essa é uma resina azul já, que eu gosto de fazer levante com esse tipo de resina. Essa resina, você pode usar ela, as que eu mais uso, tá? É da Reliance. Ela é uma resina de cimentação de banda, ela é muito boa para utilizar. Nesse caso aqui foi uma resina da Orbico, uma resina azul também para cimentação de banda. Então eu fiz o levante de mordida e percebam que eu colei o botão bem na mesial do canino. Para quê? Para que eu possa tracionar ele para vestibular e já faço o giro. Então, qual que é a vantagem de colocar o dispositivo? Você fala, mas eu não posso pôr no arco. Você não consegue colocar no arco, porque você vai atreziar esse arco. Porque a hora que você faz a curva, esse arco vai tender a diminuir, você vai lingualizar esse lateral e vai atrapalhar esse canino na hora de distalizar ele para a posição. Por que eu gosto de fazer isso já, tá, com o dispositivo? Porque percebam que eu acabei de colar os brackets, eu já coloco o dispositivo e já começo a tracionar. Ou seja, eu já consigo otimizar o tratamento. Na primeira consulta, eu já começo a fazer o giro desse canino e trazer ele para a posição. Outra dica aqui dentro desse caso. Aqui vocês estão reparando que eu estou com mola, né? Ó. Eu estou com mola.
vocês viram que em outras lives eu uso, tá, pouca mola. Eu uso muito pouca mola, mas eu uso em casos específicos. Por que eu usei nesse caso? Nesse caso, o paciente tinha diastema anterior. Então eu queria mesializar esse lateral, ou seja, eu mesializo o lateral, ganho espaço para o canino, tá? E tiro o lateral de cima do canino. Então eu faço duas mecânicas. Além de mesializar, eu já tiro esse lateral de cima do canino. Outro ponto, se vocês repararem aqui, ó, o lateral ele está girovertido, ó. Ele está girovertido. Então eu já aproveito para ajudar na correção dessa giroversão do lateral. Então eu já mesializo girando esse lateral. Por isso é que nesse caso eu utilizo mola. E por que eu pus o dispositivo? Porque eu já posso começar agora a fazer a mecânica. Então vocês perceberam que eu já fiz, ó, direto? E olha que legal esse botão. Esse botão, ele não é um botão tradicional. Ele é um botão que ele tem uma argola. Isso é mais fácil, por quê? Porque eu posso colocar um fio de amarrilho e amarrar dentro dessa argola. É mais fácil para eu prender e fazer o tracionamento. Eu gosto muito desse tipo de botão para fazer tracionamento desses caninos. Então aqui é um elástico corrente, mais um fio de amarrilho amarrado direto nesse botão. Perceba que o botão está bem para mesial. Para quê? Para ele já fazer esse giro. Então aqui eu estou dando duas dicas. Primeiro, colocar o dispositivo já na primeira consulta, porque daí eu já posso começar a tracionar o canino na primeira consulta. E segundo, eu estou colocando a mola para quê? Para poder já mesializar esse lateral, já ganhar espaço para esse canino e rotacionar esse lateral. Juntando tudo, stops na região anterior, tá? Para quê? Porque esse caso eu quero ter mais expansão, tá? E eu não quero vestibularização. Então eu estou travando aqui porque ele está em classe 1, eu não preciso vestibularizar. Então está travado aqui nessa região. Mesializo o lateral e depois eu posso incluir o canino. Qual a medida do dispositivo? Esse dispositivo é 1,5 por 8, Márcia. Esse dispositivo é um dispositivo da Daxtil de 1,5 por 8, tá? Que eu utilizei. Qualquer um que seja com uma medida curta, não precisa ter uma medida tão longa para esse tipo de caso. Então, vamos continuar. Comecei a tracionar. O que vai acontecer? Eu vou seguir a sequência de arcos. Qual que é a sequência de arcos? Vocês lembram? Eu comecei com 0,14, o meu arco, o segundo arco é 14 por 25. Nesse caso, tá? Eu escolhi um bracket específico. Por quê? Como é um caso que eu vou tracionar um canino, eu começo a tracionar com o dispositivo. Só que chega um momento que esse dispositivo, ele atrapalha. Por quê? Porque ele começa a pegar. Quando o canino começa a girar e vir para a posição, ele começa a bater no dispositivo. Aí eu tenho que tirar. Então aí vem a pergunta, qual que é o momento que eu tiro o dispositivo? A hora que o dente encostar nele. Encostou, eu tiro. Tem período de absorver? Nenhum, pessoal. Você está colocando vertical, quem vai bater nele é a coroa. Então a hora que a coroa estiver quase encostada no elástico, você não conseguir ativar mais, tira e começa a fazer a ativação direto. Nesse caso, tá? Eu usei um bracket que tem um slot secundário. Tá? Por que eu usei um slot secundário? Porque eu já sabia que eu ia começar a tracionar e depois eu ia fazer a técnica do duplo arco. Posso fazer isso com um bracket sem ser com duplo arco? Pode, tá? Mas o duplo arco é mais fácil. Por quê? Porque eu consigo colocar um arco principal e coloco um arco acessório fora do slot, não no mesmo slot. O que acontece? Eu tenho um deslize maior. O canino vem com uma velocidade mais rápida. Então, vamos lá. Ó, voltando para a mecânica. Então aqui, estou tracionando. Depois que eu fiz todo o tracionamento, o que vai acontecer? Reparem, essa marca aqui, ó, essa marquinha aqui, ó, onde está a bolinha verde, tá vendo? Vou tirar, olha lá, ó. Viram essa marquinha aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Olha lá, viram? O que é isso aqui? É onde estava o dispositivo. Então o que aconteceu? Aqui, ó, vou mostrar, dá para ver aqui também, ó, o canino bateu no dispositivo, o que eu fiz? Tirei. O que eu estou fazendo agora? Eu estou com um arco, ó, 14 por 25. Estão vendo? Ó. E agora eu coloquei um segundo arco. Estão vendo ali em cima? Ó? Um segundo arco é um slot que eu tenho acessório nessa parte. Olha lá. Ó. É em cima do slot principal. Então ele tem dois slots, esse bracket. Esse bracket é um Damon Kill, tá? Que tem o seu slot secundário. Por isso que eu selecionei esse bracket. E aqui, mostrando para vocês a mecânica. Olhem lá.
que vocês reparam aqui, ó? Percebam que o lateral, ele fechou o espaço, porque eu estava trabalhando com a mola para fechar, e ele rodou. Tá vendo que agora ele está na posição, ó? Agora esse lateral, ele já está na posição que tinha que estar. Opa! Ó, ele está na posição, ó, que tinha que estar. Ó lá. Ó, fechou o espaço. Então, eu rotacionei esse lateral e já ganhei espaço para o canino. Olha o que eu fiz agora. Passei no duplo arco, tá? E colei o botão aqui. Por que eu colei por palatino? Mas você fala, ué, tava para o vestibular? Sim, porque ó, reparem que agora ó, o canino ele está colado no lateral. Eu não tenho mais espaço. Eu fui até o limite. Então eu girei esse canino até onde dava, porque ele veio trazendo, ele bateu aqui, não vem mais. Tiro o botão daqui, termino de tracionar e depois eu recolo o botão de novo para o vestibular. Estão perguntando aqui, qual a medida do dispositivo? Acho que foi, qual o segundo fio? Foi um 0,14. Aí a vantagem, o que eu faço? Aquele primeiro arco que o paciente estava, que era o 0,14, eu tiro, guardo, passo um 14 por 25 e aquele arco que eu estava utilizando anterior, eu corto e utilizo esse arco. Qual que é a vantagem disso? Ele é bem flexível e reparem que eu consigo encostar lá no canino. Ó. Olha como tem uma deflexão. Só que essa deflexão não vai causar tá, atresia do arco. Por quê? Porque eu tenho um 14 por 25 aqui, ó, que está segurando. Olha a diferença do 14 para o 14 por 25. Viram que ele é bem mais espesso? Então aqui agora eu vou tracionar esse canino para a posição. E o que eu vou fazendo? Eu vou tracionando até ele chegar na posição dele. A hora que ele chegar na posição, eu colo o bracket e sigo a mecânica. E olhem aqui o detalhe. Eu não tenho pressa de montar. Lembra que eu falei para vocês que eu não tenho pressa de montar o aparelho inferior? Eu monto a hora que precisa. Ó, agora, não cheguei com o canino na posição? Não vou passar o 0,14? O que eu faço? Eu vou lá e colo o inferior. Acabei de colar o inferior. Ó. Agora eu sigo a mecânica no inferior também. Então vocês entenderam o seguinte... Não tenho pressa, tá, para colar inferior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem três detalhes nesse caso. Primeiro, a mola, que serviu para girar o lateral, tirar o lateral da posição e mesializar. Segundo, coloquei o dispositivo na primeira consulta. Para quê? Para eu poder já começar a ativar esse canino já na primeira consulta, senão eu teria que esperar um pouco mais para ativar. E terceiro ponto, eu uso o slot duplo para que eu possa trazer esse canino junto com o fio acessório. É a técnica do duplo arco. Só que é a técnica do duplo arco já com o segundo slot. Tá? Isso facilita muito a nossa mecânica. Então, por isso que eu selecionei esse bracket. Então, vocês viram assim, ontem eu falei sobre seleção de bracket também. Quando eu uso torque individualizado, quando eu não uso. Então, quando eu vou planejar um caso, eu já planejo sabendo se eu vou utilizar ou não. Então, se eu vou utilizar um segundo slot, eu falo, opa, então eu já ponho um bracket que possa me ajudar nisso. Então, é muito importante na hora de planejar, você saber a mecânica que você vai fazer para que você possa selecionar o bracket. Rodrigo, só o bracket Damon tem slot acessório? Não, ou tem outros hoje, tá? Se eu não me engano, o Linha tem também agora, tem dois slots, se eu não me engano, tá? Não usei o novo. Tem o duplo slot, tá? Tem um bracket que chama-se duplo slot também, tem outros agora que tem esse duplo slot. Por que eu gosto? Porque eu estou acostumado com o Damon, então eu já sei exatamente o que ele tem e como funciona, então para mim é mais fácil, mas você pode usar qualquer bracket que tenha duplo slot. Mas se você tiver com um bracket já colado e vai fazer, não tem problema, você pode fazer o duplo slot colocar dois arcos dentro do mesmo slot. A única diferença é que ele não vai ter o deslize que tem quando você tem dois slots separados, tá bem? Ou para mim não tem, tá? Para mim não tem. Qual o torque que você usou no canino? Júlio, eu usei o torque padrão mais 7, tá? Eu usei o torque padrão Damon Kill mais 7. Por quê? Depois que ele veio para a posição, ele não estava impactado, ele só estava atrás do lateral. Então, como eu fui trazendo ele devagar, depois, na hora que eu inseri o arco, coloquei o bracket, ele já estava mais ou menos na posição. Ó, você pode até ver aqui, ó. Então, eu não precisei alterar o torque. Ó.
Então eu trabalhei com um torque normal, mais 7, tá? Ele não tinha muito posicionamento de raiz ruim, ó. Ok? Bem, pessoal, esse foi o primeiro caso, tá? Vou mostrar um outro caso agora para vocês, com outras dicas. Vamos lá. Esse caso é um caso um pouquinho mais antigo, tá? É um caso interessante. Em quanto tempo vem esse canino em posição? Pode ser demorar 6 meses, 8 meses, depende da posição que ele está. Esse caso demorou quase 8 meses para ele chegar nessa posição que vocês viram, tá? Então eu não tenho pressa, eu vou ativando aquele elastique no dispositivo, eu troquei pelo menos umas 3 vezes, 3, 4 vezes. Aí depois ele ficou no duplo arco mais uns 3, 4 meses até chegar naquela posição. Então foram quase 8 meses para ele poder chegar naquela posição, tá? Só que assim, ele chegou totalmente controlado, sem rotacionar dente, sem ir e voltar, com controle total da mecânica. Esse caso que eu vou mostrar para vocês, não vai dar para mostrar inteiro, tá? Mas eu quero mostrar como eu falei para vocês hoje, eu vou mostrar dicas clínicas, tá? Então, por exemplo, esse paciente, ó, esse paciente não é um paciente muito complexo, tá? É um paciente com apinhamento. Qual que é a complexidade dele? É que ele é vertical, tá? Ele é um paciente vertical, tem uma tendência de mordida aberta. Então foi feito um tratamento um pouquinho diferenciado nele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Foi feito um tratamento com uma expansão superior com McNamara e foi feita uma impactação posterior para poder rotacionar essa mandíbula. Então foi usado esse aparelho, ó, que é um aparelho modificado, é um McNamara com gancho, foi colocado um IZC do lado esquerdo, um IZC do lado direito, foi feita uma mecânica de intrusão, tá? Esse aqui foi o aparelhinho que eu usei, ó. Um McNamara, mas com os ganchos por vestibular, porque daí eu impacto toda a região posterior. Aí o que acontece? Fui alinhando, ó, tá vendo? Tá impactando toda a região posterior, ó. Vou alinhando, nivelando. E o que vai acontecer? Estão vendo esses laterais aqui, ó? Tá vendo os laterais? Eles estão lingualizados. O que vai acontecer com esse lateral no final do tratamento? Ele vai ter um problema, tá, de raiz. Ou seja, eu vou ter que dar um torque. E aqui é que vem a dica clínica desse caso, tá? Porque é um caso que aparentemente parece simples, mas é uma paciente vertical. Percebam quanto está intruindo posterior. Ó, está intruindo posterior. Reparem. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. E aqui nós estamos intruindo. Seguindo a sequência. Quero mostrar para vocês mais a dica clínica lá no final. Ó, intruindo. E aqui chegando mais no final. É aqui que eu queria chegar com vocês. O que acontece? Estão vendo esse incisivo lateral? Ó, tá vestibularizado, não tá? Quando esse incisivo está vestibularizado, deixa eu voltar para mim aqui. Quando o incisivo está vestibularizado, o lateral principalmente, você tem duas formas de corrigir isso no final. Vamos voltar lá para a nossa aula de arcos. Você pode entrar com um arco 19 por 25, pode ser TMA, que é o que eu mais gosto para fazer esse tipo de mecânica, e dar um torque individual. Ou você pode, por exemplo, num arco 19 por 25 aço, ou até mesmo 19 por 25 TMA, você pode utilizar uma mola. O que é essa mola? É uma mola de torque. É uma mola de torque individual, que é essa molinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, é essa mola. Tá vendo a diferença de torque do incisivo central para o incisivo lateral? Essa molinha, ela fica assim, ó. O que essa mola faz? Vou voltar para mim aqui. Essa mola, aqui você tem o fio retangular. Essa mola, ela entra reta. A hora que você encosta no dente, ela força para dentro, tá? O que ela vai fazer? Quando você está usando esse incisivo lateral superior e colocando na incisal, ela vai empurrar a incisal para dentro e a raiz para fora. Ou seja, você vai dar um torque vestibular de raiz.
Se você coloca essa mola para cervical, o que ela faz? Ela dá um torque vestibular de coroa. É a torque spring, exatamente. É uma molinha para você usar para torque individual. Quando eu uso essa mola, tá? Geralmente incisivo lateral, que é o que vocês estão vendo, e principalmente em bracts estéticos. Tá? Por quê? O bract estético é um bract difícil de você dar torque individual. Então é um bract que normalmente eu tenho essa mola na mão para que a gente possa fazer esses torques individuais. Facilita muito a nossa vida no dia a dia, tá? Principalmente por esses bracts mais estéticos. Então, a segunda dica aqui, nesse caso, é a mola individual, tá? O aparelho em si é um aparelho que a gente desenhou para poder fazer essa intrusão posterior, mas não era muito o foco desse ponto aqui, dessa fase. O foco principal aqui era a gente trabalhar com esse torque, tá? Individual. Essa mola, você pode comprar ela, tá? Ela vem normalmente pronta, tá? Tem várias empresas que tem. Você pode comprar e utilizar, tá? Que é uma molinha de torque individual. Essa mola é no fio, sim, ela tem encaixe retangular. Existem algumas com encaixe redondo, mas eu não gosto, porque você tem que apertar. Essa que eu utilizo, ela tem vários tamanhos. Ela tem tamanho PMG para alguns tipos de arco. Você pode usar para arco 14 por 25, você pode usar para 18 por 25, 19 por 25. Qual que é a vantagem de você ter vários tamanhos? Imagina que você tem um caso que você está alinhando e nivelando, mas você sabe que o lateral já vai estar com a raiz mais embalizada e você já quer dar esse torque, o que você faz? No arco 14 por 25, você já pode inserir essa mola durante o nivelamento. Então é uma mola que já te ajuda durante o nivelamento, você não precisa ficar fazendo tanto torque lá no final. Então é interessante você ter várias medidas, tá? Para poder trabalhar. Então, nesse caso, eu queria mostrar para vocês essa mola, tá? Que são detalhes importantes. E esse outro caso que eu vou mostrar para vocês agora é um bract, que é uma dica que eu gosto de utilizar, porque nós sabemos que quando nós vamos trabalhar com bract estético, tá? Principalmente o bract autoligado, nós temos uma série de problemas com torque. Porque esses bracts, normalmente, se você tentar dar um torque individual, eles quebram muito, tá? Eles têm muito problema com fratura. Então, os bracts estéticos, normalmente, são bracts mais difíceis de nós trabalharmos. É difícil você falar assim, não, eu tenho um bract estético que é igualzinho metálico. É muito difícil, tá? Então, eu gosto de mostrar alguns detalhes aqui com esse bract estético. Por quê? Porque são detalhes que vocês vão usar no dia a dia clínico, tá? Deixa eu ver aqui. No fio redondo não usa essa mola? Não, só fio retangular, tá? Fio redondo a gente não usa. Até porque você não tem como dar torque, né? O torque você só vai conseguir dar quando entrar no fio retangular. Então, mola de torque somente no fio retangular. Deixa eu ver se tem uma pergunta aí. Torque spring, tá? O nome da mola. Esse caso é um caso interessante, tá? Por quê? É um caso de uma paciente com muita retração gengival. Uma paciente classe 3 e mordida em topo. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Quero mostrar algumas dicas com aparelho estético, que eu sei que é mais difícil de trabalhar. Então, essa paciente que eu vou mostrar para vocês, tá? Ela usou aparelho estético. Então, vamos lá. Ó. Paciente com desvio de linha média. Olha as retrações gengivais dela. Muita retração. Classe 3. Olha o canino, tá quase pulando para fora. Do outro lado, mesma coisa, ó. Então é um caso difícil, não é um caso simples, ó. Mordida topo, desvio de linha média, classe 3, muita retração gengival, ó. O canino desse lado direito tá quase pulando para fora, tem que dar um torque, tá? Vestibular aqui de coroa para que eu jogue essa raiz para dentro. Então o que eu fiz nesse caso, ó? Coloquei um bract estético, tá vendo? Bract estético. Agora cai naquele ponto que eu falei para vocês, tá? Ontem. Eu tô colocando esse caso porque eu quero ligar com a aula de ontem, quem assistiu. O que eu falei ontem? Que quando eu vou colocar um caso, eu seleciono o bract de acordo com o caso que eu vou utilizar. Nesse caso, era uma paciente que tinha retrações gengivais no canino.
Então, se eu quero jogar essa raiz para dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um torque positivo, porque daí a raiz, a coroa vai para o vestibular e a raiz ela vai para dentro. Eu empurro essa raiz para dentro do osso. Só que assim, não é o canino o problema? Se é o canino o problema, o que eu quero fazer? Eu quero colocar um torque positivo no canino. Se você pegar a grande maioria das prescrições, são todas negativas. Nesse caso, a paciente queria um bracket estético e eu tinha que trabalhar com torque positivo. Eu sei que, se eu estou trabalhando com bracket estético, é difícil dar torque individual. Então, eu escolhi um bracket que tinha um torque mais positivo. O que eu fiz? Eu escolhi um Damon Clear com 11 graus de torque no canino. Então, eu estou trabalhando com um torque no canino positivo de mais 11, tá? Era o maior que tinha no mercado. Porque se você pegar hoje um com mais 7, menos 7 e inverter, você vai ficar com mais 7. Então, aqui eu já peguei um bracket que tinha bastante torque positivo, que era o mais 11, que era o maior que tinha no mercado. Por isso que eu escolhi esse tipo de bracket para esse caso, tá? Então, aqui... vou mostrar. Inverter o bracket é mais ou menos o que eu falei agora. Em vez de inverter, eu preferi comprar um bracket já com a prescrição, principalmente porque é estético. Ó, então essa bolinha vermelha que vocês estão vendo é porque ele é mais 11, tá? Ele é positivo. Então aqui eu fiz a colagem, ó, todinha superior. Fiz a colagem, tá? Toda superior, vocês estão vendo. E aqui ela tinha uma mordida cruzada no canino, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, o canino tá cruzado. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ver anterior. Ó, o canino tá cruzado. E aqui colei, levantei a mordida e ele continua cruzado. Não está montado inferior. Tá? E aqui eu fiz um levante, tá? Vocês estão olhando aqui, ó. Tem um levante na cúspide disto vestibular do primeiro molar. Por que eu faço isso? Quando eu tenho um paciente classe 3, eu gosto de colocar esse levante na cúspide disto vestibular do primeiro molar inferior, porque daí eu gero uma intrusão desse primeiro molar inferior e eu faço com que essa mandíbula rode, que é uma das dicas que eu vou passar para vocês em pacientes classe 3, em que eu quero rotacionar a mandíbula. Então, eu faço levante na cúspide disto vestibular do primeiro molar inferior. Outro ponto desse caso, levante de mordida na primeira consulta e sem montar o bracket inferior. Por quê? Se eu não monto inferior, eu vou ter mais efeito nesse molar inferior, então ele vai tender a intruir mais. Eu vou ter um efeito maior dessa intrusão no primeiro molar inferior. Bem, fiz a colagem, fiz o levante, olhem aqui, ó, 2 meses. Olha a sequência de arcos, 0,18 superior e 0,14 inferior. Percebam que, ó, colei o inferior, a mordida continua, tá? O molar superior já melhorou o posicionamento, eu vou voltar aqui, ó. Olha o molar superior, como ele estava, ó, reparem aqui. E olha como ele já está aqui, ó, como ele já alinhou. Agora eu posso colar inferior. E a mordida anterior, ó, tá aberta. Reparem nesse canino aqui, tá? Ó. Esse canino, ele continua, ó, cruzado. Ele continua cruzado. O que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó, vocês estão vendo? O que é isso aqui? É um offset. Por que eu faço offset? Essa é a dica, tá? Ó, vou voltar para mim. Essa é a dica desse caso. Quando eu tenho um bracket estético, lembra a sequência de arcos? 0,14, 14, 25. Bracket estético 0,14, 0,18, depois 14 para 25. Então, nesse caso, eu coloquei o 0,18, só que aquele canino, ele estava cruzado. Então, tem 2 pontos aqui. Primeiro, quando eu passo 0,18, lembra como eu falei para vocês lá com que arco eu vou? Quando eu passo do 14 para o 18, eu não tenho muita diferença, a diferença é muito pouca. Eu aumento em altura, um pouquinho de profundidade, mas essa diferença, por muitas vezes, não é significativa para fazer grandes movimentos. Então, às vezes você espera que aquele molar, aquele canino vai descruzar, e ele não descruza. Por quê? Porque a profundidade do slot não permite isso. E eu vou mostrar na imagem para vocês. Outro ponto, nesse caso, lembra que eu falei que o canino leva todo mundo junto? O que eu fiz aqui, ó? Eu não incluí o canino, tá vendo que o canino está por fora do arco? Esse aqui, ó. Ó, não está incluído, ó. Por que ele não está incluído? Olha lá, está fora do slot. Porque se eu incluo esse canino, o que eu faço? Eu abro a mordida.
Quem assistiu todas as minhas lives viu que eu mostrei casos que eram iguaizinhos a esse, tá? Que eu incluí o canino, eu incluí esse canino, o que aconteceu? A mordida abre e vestibulariza. Eu cruzo esse lado mais ainda. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Reparem nesses dois dentes, ó. O canino por fora, ó. Olha como o arco passa completamente por fora. Imagina se eu tivesse incluído aqui, ó. Se eu tivesse incluído, o que ia acontecer? Esse lateral ia vestibularizar, esse premolar ia vestibularizar e eu ia cruzar a mordida de lateral até premolar. E do outro lado, olha o que eu fiz no superior. Olha o offset. Por que eu fiz o offset? Vocês vão ver mais de perto, ó. Reparem nisso aqui, ó. Você tem esse canino e esse lateral. Vocês reparam que ele tem uma diferença, tá, de nivelamento daqui para cá? Esse canino precisa vir mais para fora. Para quê? Para poder descruzar a mordida. Só que se eu passo 0,18, o que vai acontecer? Reparem que o arco aqui está passando no fundo do slot e aqui ele está batendo na tampa. Por que está acontecendo isso? Porque eu fiz o offset onde eu joguei esse arco bem para fora e joguei essa parte do arco bem para dentro. Ou seja, aqui pega na base do slot e aqui pega na tampa. Então, o que eu estou fazendo nesse tipo de caso? Eu estou criando, tá? Eu tô tirando um problema que acontece muito nesse tipo de sistema. Por quê? Quando você passa, ó, vou voltar de novo para mim aqui. Lembra que eu falei, quando a gente passa no sistema metálico do 14 por 14 por 25, nós aumentamos a profundidade e nós corrigimos aqueles pequenos nivelamentos, alinhamentos que faltavam? No estético eu não consigo fazer isso, porque se eu coloco 14 por 25, para a hora que ele vai fazer essa correção, a tampa não aguenta, ela acaba quebrando. Então eu passo para o 0,18, só que o 0,18, nesse tipo de detalhe que eu mostrei para vocês, ele não vai corrigir. Então eu tenho que dar uma ajuda para esse arco. Então eu faço um offset no canino. Para que serve esse offset? Serve para que o lateral, o arco no lateral fique bem encostado na base e no canino ele encoste na tampa e jogue esse canino mais para o vestibular. Para quê? Para a hora que eu entrar com 14 por 25, eu já tenho esses dentes praticamente nivelados, ele entra com mais facilidade, entendeu? Então é uma dicasinha que eu faço, tá, clínica, para que você tenha um resultado mais rápido. Ó, reparem que aqui você vai ter esse nivelamento desses dois dentes, ó. Aqui dá para ver bem claro, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Ele está pegando bem na base e aqui ele está pegando bem na tampa. E é essa correção que eu quero fazer. Eu quero fazer, ó, com que isso daqui, ó, e isso daqui, tá, nivelem. Ok? Olha lá, ó. Voltando para lá. Então eu fiz esse offset aqui e não incluí o canino. Para quê? Para que esse dente possa vestibularizar, ó, e corrigir essa mordida sem ter aquela discrepância total. Agora o paciente está com 14 por 25 superior e inferior. Então vocês entenderam que assim, é um detalhezinho tão simples que você pode fazer na mecânica que te ajuda muito, tá, a passar a sequência do próximo arco. Aqui só para vocês verem o resultado final, tá? Vocês vão ver que o canino, ó, foi jogado mais para dentro. Lembra que eu trabalhei com torque de mais 11, tá? Ó, para jogar essa raiz lá para dentro. Olha a saúde periodontal, como tá bem. Essa raiz foi jogada um pouquinho mais para dentro, tá? E agora ela pode fazer um tratamento estético aí, tá? Aqui, quero mostrar o antes e depois. Ó, linha média desviada, classe 3. Reparem no canino, tá? Superior e o pré-molar, ó. Olha a diferença do pré-molar superior. Aqui. Percebam que aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho mais longe. O canino, eu dei torque positivo para quê? Para essas raízes aqui jogadas para dentro, ó. Percebam que aqui você já não tem mais aquele volume de raiz que você tinha, ó. Já não tem aquele volume de raiz, ó, para fora, e aqui tá mais para dentro. Então essa é a vantagem de você trabalhar com os torques individualizados. Olha a chave de oclusão dela aqui, ó, que bonita. Bem classe 1 e ela era uma classe 3 com muita perda gengival.
Aqui, mostrando mais de longe. Então, a dica desse caso era essa. Fazer um offset, você pega um 0,18. 0,18 Copernitai, tá? É um arco, tá? Simples, você consegue fazer dobra. Qualquer arco na etinol você consegue fazer dobra. Então você faz a dobra e depois você passa para o próximo arco, tá? Só para mostrar para vocês a diferença da paciente, quando eu falo de intrusão, tudo, olha a diferença da paciente, ó. Olhem ela antes, repara que ela tinha mordida em topo, aqui o plano oclusal dela no início e o plano oclusal no final, a alteração que teve. Então a gente teve uma diferença no plano oclusal através do quê? Através da intrusão dos molares posteriores. Fazendo o quê? Colando, tá, um levante na cúspide disto-vestibular do primeiro molar inferior. Tá bem? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Algumas dicas que você pode utilizar dentro do sistema autoligado. Até porque esse tipo de detalhe com bracket estético é mais difícil de trabalhar, tá? Tá bem, pessoal? Uma boa noite, um bom restinho de sábado e um bom fim de semana e até amanhã, hein? Amanhã, 17 horas. Obrigado, pessoal.